Vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Nós temos em Cristo a revelação de todas as excelências de Deus, os atributos de Deus estão exaltados em Cristo em níveis assim nunca vistos. E tanto aquilo que a humanidade de Cristo, porque ele era o Filho do homem, e a natureza divina, porque ele era Deus, estão demonstrados em Cristo. O melhor do homem está somente em Cristo. E a grande revelação de Deus também está na pessoa de Cristo. Há tantos atributos, assim, há tantas virtudes que se pode ver em Cristo, que é quase que difícil, uma tarefa quase que impossível de nós falarmos, de nós descrevermos a grandeza das coisas que são vistas em Jesus Cristo. Por isso que olhar para Cristo é olhar para aquilo que é mais virtuoso, aquilo que é mais glorioso, aquilo que é o melhor dos ideais, estão todos reunidos na pessoa de Cristo. O mundo vai fazer exatamente o oposto, vai tentar esvaziar a divindade do seu caráter divino e tentar exaltar a humanidade. Mas essas duas coisas, elas estão congregadas em Cristo de uma forma tão perfeita e tão próxima, tão junta, tão dissociável, que muitas das vezes parece até que um milagre que coisas tão contraditórias possam estar reunidas numa mesma pessoa, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, eu aqui hoje quero falar de uma delas, um pouco que o Espírito Santo de Deus nos dê a graça para nós falarmos. Eu quero destacar a humildade de Cristo, porque desde a criação do mundo até Cristo, nunca se viu tão exaltada, tão valorizada a humildade. E depois dele, nunca se verá coisa igual. Desde Cristo, e nós já temos aí 2000 anos, mais de 2000 anos, nós vemos que ninguém fez o que ele fez. Nós podemos olhar para muitos atos nobres no mundo, mas nenhum deles se compara em grandeza, em extensão, em valor ao que Cristo fez. Então, o que acontece muitas vezes conosco por causa da nossa incredulidade e do nosso desinteresse por Cristo, nós acabamos enxergando Ele muito pequeno. E nós acabamos confundidos e acabamos desprezando o tanto que Ele é glorioso. Então, nem o próprio Deus havia demonstrado tanta humildade como nós podemos ver em Cristo Jesus. Nem homens e nem o próprio Deus. Porque embora Deus tenha demonstrado humildade em Cristo, nós vemos isso extremamente exaltado. Deus mostrou-se humilde quando Ele poderia ter aniquilado o homem por causa dos seus pecados e simplesmente ter destruído o homem e a humanidade por causa dos seus pecados, quando desobedeceram a Deus,
que havia lhe dado uma ordem apenas. Adão tinha apenas um mandamento no jardim, e ele foi capaz de descumprir um único mandamento. E Deus poderia ter aniquilado toda a humanidade por causa desse pecado, porque com os anjos, por exemplo, que também eram criaturas de Deus, ele não poupou. Quando Satanás pecou e se soberbeceu e tentou ser igual a Deus, Deus o lançou fora da sua presença. E ele foi queimado pelo fogo divino, da glória divina, recebeu a sentença já e está condenado. Para o diabo não há possibilidade, para Satanás e seus anjos não há possibilidade de arrependimento. Mas com o homem, Deus, ele mostrou humildade e paciência. E foi mostrando humildade e paciência, ano após ano, geração após geração. Ele foi paciente com Abraão, tendo toda a paciência com Abraão, com Sara, que Sara duvidou da promessa, e ele foi paciente com Jacó, que enganou o pai, que fez trapaças, que desobedeceu a Deus, e ele foi paciente. E com a geração de Isaac, Jacó, com os próprios israelitas, com o povo saindo da terra do Egito, que por muitas vezes murmuraram e blasfemaram contra o nome dele, mas ele foi paciente. Mas em Cristo nós vemos assim, de uma forma nunca vista. É impressionante, impressiona a grandeza da humildade, porque em Cristo estão reunidos Deus e homem, o Filho de Deus e Filho do homem, e ele exaltou a humildade às alturas nunca vistas antes, e nunca será repetido isso de novo. Isso nunca será visto de novo. Nunca a humildade teve tanto valor como em Cristo. Ela jamais foi vista com tanta clareza e com tanta perfeição como nós vemos em Cristo. E nunca antes ela foi tão rebaixada e tão curvada como em Cristo. Tanto ela foi exaltada em altíssimo nível, nas mais altas alturas, como ela também foi rebaixada e curvada ao mais baixo degrau, ao mais baixo nível. Porque no mundo que nós vivemos, ser humilde é ser, perdoe o linguajar vulgar, é ser otário. Ser humilde é ser abusado pelos outros. Ser humilde é ser um trouxa, é ser covarde. Humildade é sinônimo de covardia, muitas das vezes, é confundida com covardia. Humildade é confundido com covardia, e ninguém quer ser humilde. Nós vemos no mundo que as pessoas querem exaltar a sua força. No Facebook está cheio de frases assim, as pessoas colocam a própria foto lá e diz: você é forte. As pessoas dizem: você é forte, você nasceu para vencer. Ninguém quer parecer humilde, não é? E quando está num momento de tristeza assim, aí você vê a pessoa colocar uma frase assim: você caiu, mas você caiu para levantar. Os seus tombos só vão te fazer mais forte. As suas quedas só vão te fazer mais fortes. Porque as pessoas não querem parecer humilde. Ela não quer parecer humilde no ambiente de trabalho, não quer parecer humilde na faculdade, entre os amigos, entre as pessoas. Porque se ela for humilde, vão pisar em mim. Vão passar por cima de mim, vão pisar em mim. Então no mundo que nós vivemos, a humildade é uma virtude, é uma das mais desprezadas
das virtudes. Aliás, nem mais é considerado como algo de valor no mundo que nós vivemos. Porque o que as pessoas mais exaltam é o orgulho, a soberba, a ostentação e a autoexaltação. E ser humilde é tudo que as pessoas não querem ser. Ficar numa posição de humildade é tudo que os homens não querem. Ficar numa posição rebaixada é tudo o que as pessoas, do que as pessoas estão correndo. Mas em Cristo nós vemos a humildade, ela ser colocada como uma grande virtude, como algo de grande valor, a ser exaltada em altíssimo nível, e ser rebaixada e curvada ao mais baixo degrau. Nunca os homens se exaltaram tanto contra a humildade. Nunca antes os homens abusaram tanto da humildade como eles fizeram contra Cristo. Nunca os homens se aproveitaram de alguém manso e humilde como se aproveitaram contra Cristo. Nunca os homens abusaram tanto da humildade e nunca eles se exaltaram tanto contra a humildade como se exaltaram contra Cristo. Não existe nenhum outro paradoxo na história dos homens. Ninguém se achou, a Bíblia diz. Por isso João diz na carta ao Apocalipse: ninguém se achou digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro? Porque Cordeiro é um animal manso. É um animal manso. O Cordeiro é um animal frágil. O Cordeiro é um animal míope. O Cordeiro é um animal indefeso. Então Jesus representa a humildade, é representada no Cordeiro, que é representado como Cristo, porque ele foi para o matadouro e não abriu a sua boca. É por isso que os anjos lá no céu, em Apocalipse capítulo 4, nós vemos exaltando o Cordeiro que foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Por quê? Porque ele é a excelência da humildade. Só nele Deus viu humildade perfeita. Só ele foi achado digno de abrir e desatar os selos, desenrolar e abrir o livro da história da humanidade, desatar o livro, os selos de tudo aquilo, dos segredos de Deus, da história da humanidade. Por quê? Porque foi o mais humilde e o mais manso. No mundo que nós vivemos, os vencedores são os que se exaltam. Os vencedores são os que são fortes, demonstram força, resiliência, né? Hoje essa é uma palavra que está na boca de todo mundo aí. Resiliência, que são resilientes, que são durões, que são pessoas guerridas, que são pessoas disciplinadas e aguerridas. Essas são as pessoas que chegam no sucesso, e é o que todos querem saber. Quando a pessoa chega lá no mais alto nível, no auge da carreira, as pessoas vão perguntar: o que você fez para chegar aí? O que você fez? Mas em Cristo nós vemos que o que se fez mais humilde foi o que prevaleceu sobre todos. O que se fez menor foi o que prevaleceu sobre todos. Que no final da história, na consumação dos séculos, é aquele que recebe glória dos anjos, dos homens, dos 4 animais viventes, que recebe glória das milhares e milhares
milhares, miríades de anjos no céu, que recebe glória dos homens, que recebe a glória dos 24 anciãos, é aquele que está exaltado no céu, cujo louvor, cuja glória é dirigida para Ele. É totalmente oposto daquilo que o mundo diz, daquilo que o mundo prega. Então não existe nenhum outro paradoxo na história, nenhum outro caso na história como este. Podemos encontrar nos homens alguns vestígios do que é humildade, do que é ser humilde. Vestígios como os sinais de um lago que se secou, que você chega no lugar onde havia um lago e o lago está seco, não tem mais água, e você olha e vê as marcas, os sinais, você sabe que ali tinha um lago. É assim que a gente vê os vestígios de humildade nos homens. Mas em Cristo ela é abundante, é como um manancial de águas, é como um rio volumoso, impetuoso, como os rios da Amazônia, que são 200 metros cúbicos de água por segundo, fluindo, 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 sem parar, como um manancial, dia e noite. Nos homens, você vê muitas vezes uma humildade aparente, uma humildade fingida, uma humildade por conveniência, enquanto na verdade o coração está ocultando sentimentos totalmente contrários ao que é ser humilde. Mas em Cristo a humildade flui da natureza do seu próprio coração. Por isso ele diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluia! Ao ser gerado, a humildade de Cristo começa ao ser gerado no útero de uma mulher, na criatura que Ele mesmo criou, fazendo-se menor do que os anjos. Ao nascer na mulher, ao nascer da Virgem Maria, Ele se fez menor do que os anjos no céu. Como está escrito no Salmo de número 8, quando mostra para nós que o próprio Deus visitou a criatura, obra das suas mãos, e ele se faz menor do que os anjos. Salmo 8, versículo 3 a 5, que nos diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo pouco menor o fizeste do que os anjos. Então ele lá no céu, antes de deixar a sua glória para encarnar-se e nascer como homem, ele deixou a sua glória. Os anjos lá no céu, que já adoravam e já prestavam adoração a Cristo, que já o louvavam, né, desde o princípio de todas as coisas, do princípio do mundo, os anjos já adoravam a Cristo, porque ele estava no Pai, o Filho e o Espírito são um. Lá no Gênesis aparece Elohim em hebraico, que significa, que para nós é façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E quando ele nasce homem, ele se faz menor do que os anjos que adoravam a ele no céu. Qual é o rei que deixa a sua corte na terra para se fazer menor do que os seus súditos, para se fazer menor do que os nobres, os seus príncipes? Nenhum homem na terra fez tal coisa. Nabucodonosor foi pastar com os animais, mas não foi por vontade própria, foi porque Deus derrubou ele do seu orgulho.
Então ele ao nascer como todos os homens nascem, ao nascer da mulher, da criatura que ele mesmo fez, que ele mesmo criou, se fez menor do que os anjos e se sujeitou à mesma condição do homem. Ele escolheu nascer numa família pobre e humilde. O seu berço foi no coxo, onde os animais comiam. E o seu quarto foi num estábulo, onde ficavam guardados, onde se guardavam os animais. Foi carregado no colo por Maria, sua mãe, foi amamentado nos seios da sua mãe terrena, Maria. Já parou para pensar nisso? O próprio Deus sendo alimentado e carregado no colo. Nós podemos dizer, num certo sentido, que o próprio Deus foi carregado no colo e foi amamentado nos seios da sua criatura, que ele fez. Ele recebeu cuidados de saúde e higiene. Em outros termos, poderíamos dizer que Maria trocou as fraldas de Deus. E as pessoas, quando querem se exaltar, né, ou querem se impor sobre o outro, quer mostrar autoridade sobre os outros, né? Aí fala assim: você me respeita, rapaz, porque eu troquei as suas fraldas. Não é isso? Você me respeita, amor, porque eu te carreguei no colo, te peguei no colo, viu? Pois é. Agora imagina isso, o Deus que criou, é surpreendente demais, querido. O Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas pelo seu poder, se deixou carregar no colo, se deixou ser amamentado nos seios, permitiu Maria trocar as fraldas dele. Que coisa surpreendente, é surpreendente isso. É demais isso para a mente humana. É demais para nós. Não há um paralelo de humildade como essa. Não existe coisa semelhante no mundo. Homem nenhum, rei nenhum, nobre nenhum na terra fez coisa semelhante a isso. Se sujeitar a isso é como que se um pintor fizesse um quadro de uma paisagem, e nós sabemos que o pintor que fez o quadro, por mais que os quadros hoje possam valer milhões dos pintores, por mais que um quadro valha milhões, é óbvio que quem pintou tem mais valor do que o quadro que ele fez. Agora imagine se o pintor fez o quadro, criou a imagem e depois ele mesmo entrasse dentro do próprio quadro, da própria imagem, se reduzisse para entrar dentro do quadro, dentro da imagem que ele fez e ficou lá na parede, na imagem que ele fez. Não explica exatamente o que é isso que Cristo fez, mas dá para nós entender o valor das coisas. É óbvio que um ser humano tem muito mais valor do que um quadro, mesmo que um quadro possa valer 5, 10 milhões de dólares. Ele se rebaixou, se humilhou a um nível surpreendente demais. E mesmo sendo riquíssimo e tendo miríades de anjos a seu serviço, trabalhou com as suas próprias mãos, ajudando os seus pais terreno. Porque o seu pai, nós sabemos, era carpinteiro e ele trabalhava na carpintaria do seu pai. E tem pregador por aí dizendo que Jesus era empresário, porque trabalhava no ramo de carpintaria, que foi ele que inventou a mesa com 4 pés, porque os homens comiam sentados, a mesa era no chão, e Jesus é que inventou a mesa com 4 pés. Você vê, tudo especulação irrelevante. O fato mais relevante é
que ele, sendo o rei do dono dos céus e da terra, tendo miríades de anjos a seu serviço, trabalhou com as próprias mãos, foi lá trabalhar, ajudar o seu papai e ajudar a sua mamãe a trabalhar para sustentar a família, e ficou sujeito ao seu pai e à sua mãe até os 30 anos de idade. Ele permaneceu como era o costume judeu, que o filho se alcançava a maioridade plena aos 30 anos de idade. Hoje um filho, um moleque com 14, 15 anos, não quer respeitar um pai e não quer respeitar uma mãe. Quer fazer o que quer. Come do arroz e do feijão do pai e da mãe e não quer obedecer e não quer se sujeitar. Jesus ficou trabalhando até os 30 anos de idade. Quando ele chegou na maioridade absoluta, ele saiu para cumprir a sua missão. Saiu então da casa do seu pai. Então ele permaneceu sujeito, embora fosse maior, infinitamente maior do que o seu pai, recebeu ordens dele. Seu pai terreno recebeu ordens dele e ficou sujeito a ele, trabalhando no negócio da sua família. Jesus não veio no mundo para ser empresário, para deixar José rico. Ele poderia deixar José e Maria rico, né? Mas ele não, esse não era o seu propósito. Ele ficou sujeito até os 30 anos de idade. E por anunciar e ser a própria salvação enviada pelo Pai, foi insultado pelo Pai Celestial, foi insultado e injuriado, padeceu constantes ameaças de morte e tentativas de homicídio muitas vezes, porque os judeus pegaram em pedra várias vezes para tentar apedrejá-lo. Na cidade dele, de Nazaré, os habitantes tentaram jogar ele lá de cima do cume do monte, só não conseguiram, porque não era a hora dele morrer, não era a forma como Deus havia determinado que ele morreria. Foi chamado de Belzebu, príncipe dos demônios, contudo não revidava. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ao entrar voluntariamente debaixo do jugo pesado da ira de Deus, mesmo sem dever nada, mesmo sem culpa, sem pecado, para salvar aqueles que o injuriavam e para salvar aqueles que o agrediam, se humilhou ainda mais perante eles. Se fez maldito, como registra Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto faz referência a Deuteronômio 21, 22 e 23. Como profeticamente foi dito sobre ele em Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Se fez mais indigno de entre os homens, desprezado, mesmo sendo Deus, mesmo já tendo se rebaixado, aniquilado-se a si mesmo para se tornar homem, ainda perante os homens, humilhou-se e se fez o mais indigno entre os homens, o maldito, mesmo sem culpa. E o Salmo de número 22, eu convido você para ler comigo. O Salmo 22 é um dos salmos assim que faz uma referência direta a Cristo, e que é chocante assim a expressão que o salmista usa. Salmo 22, versículo de número 4. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, Salmo 22, 4, agora eu estou lendo 5. A ti clamaram e escaparam.
em ti confiaram e não foram confundidos. Verso 6, agora ele começa a falar de Cristo. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a cabeça dizendo: confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Vê a expressão como é forte? Ele diz: mas eu não sou homem, eu sou um verme. Eu não sou homem, eu sou um verme. Porque o próprio Deus me abandonou. O próprio Deus me abandonou. Os nossos pais confiaram em ti, clamaram e Deus respondeu. Mas Cristo na cruz não teve resposta. Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: mas eu não sou homem, eu sou um verme. Eu sou um verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os beiços e maneiam a sua cabeça dizendo, balançam a cabeça, né? Em sinal de reprovação. Confiou no Senhor, que o livre-o, pois nele tem prazer. Isso se cumpriu, queridos, literalmente, como está registrado em Mateus, capítulo número 27, versículos 37 a 50. Eu convido você a ler comigo, Mateus 27, 37 ao versículo 50, que nos diz assim: e por cima de sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. O 38, e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Ele foi crucificado junto de ladrões, e os que passavam blasfemavam dele, maneando as cabeças, e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-se a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores, que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre a terra, até a hora 9ª, e perto da hora 9ª exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Se rebaixou demais, demonstrou a maior humildade que se poderia ver num homem e que se poderia ver num Deus. Desceu demais, humilhou-se demais, se fez um maldito, se fez um verme. E hoje nós vemos homens que não querem reconhecer que são vermes do pó, se exaltam, como uma frase de Jonathan Edwards, se exaltam para ver qual é o verme que tem mais pó em cima dele. Todos. Se o próprio Deus foi capaz de rebaixar-se a tanto, se o próprio Deus humilhou-se dessa forma,
Se o próprio Deus, Cristo aceitou sacrifício tão terrível, nunca a humildade foi tão rebaixada, nunca a humildade foi tão curvada, nunca os homens abusaram tanto da humildade e da mansidão como contra Jesus Cristo. E nós, muitas das vezes, não queremos passar por nenhuma situação de constrangimento. E nós, muitas das vezes, não queremos passar vergonha alguma. Muitas das vezes, deixamos até de pregar para uma pessoa, falar de Cristo, por causa da vergonha, por causa do ambiente em que nós estamos, por causa do lugar. E nós não queremos aceitar afronta alguma contra nós, não afrontas por causa do Evangelho, o que seria muito digno, mas não queremos aceitar afronta contra os nossos direitos, o que achamos que temos. Mas Ele, sendo riquíssimo, se fez pobre, mas Ele, sendo grandiosíssimo, se fez pequeno, se rebaixou, se abaixou, se curvou para obedecer ao Pai, para obedecer a Deus. Não há maior demonstração de humildade do que essa em toda a história da humanidade. Nunca haverá, nunca haverá. É por isso que Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso 21, 1 Pedro capítulo 2, verso 21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, ó Deus, o Pai, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se ou confiava em Deus, porque ele sabia qual era o propósito, qual era a missão pela qual ele estava na terra. Ele estava ali em obediência a Deus. O que ele estava fazendo em obediência a Deus. Todos os sofrimentos que padeceu, todas as injúrias, todas as perseguições, todas as ameaças, todos os perigos, a cruz, foi tudo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele se humilhou, e sem humilhação não há obediência. Não há como obedecer a Deus se nós não nos humilharmos, se nós não nos curvarmos perante Ele. E Cristo não era como os fariseus e os mestres da lei, porque ele viveu, e como nós, né, homens, ele viveu, ele pregou e viveu o que ele pregou. Pois uma vez ele disse: e o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja, queridos, a gente ouve frases assim, e às vezes as pessoas dizem que isso está na Bíblia. Diz assim: aqueles que são humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia.
Na Bíblia está escrito: os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. A começar no exemplo do próprio Cristo, porque Cristo foi humilhado aqui na terra. Ele morreu em humilhação, em vergonha, em agonia. Cristo foi exaltado perante o Pai. Ele vai ser exaltado aqui na terra, no fim, na consumação dos séculos, porque quando Ele vier no céu, com grande poder e com grande glória, os homens, as nações lamentarão, porque o verão na sua glória. Aqueles que o transpassaram, verão Ele glorioso, majestoso, em grande exaltação e em grande glória, mas Ele morreu humilhado. Ele morreu em agonia, em sofrimento, como um maldito, como um verme. Ele morreu aos olhos dos homens em desgraça, em pobreza, em desprezo. Ele foi exaltado, porque Deus diz, a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome sobre todo nome, mas não nesse tempo, não agora. Essa exaltação final de Cristo ainda não aconteceu. Esta exaltação final de Deus para Cristo ainda não aconteceu. Então, e não só Cristo, há outros homens na Bíblia que morreram humilhados e que não foram exaltados nesse mundo. Porque quando as pessoas dizem isso, os humilhados serão exaltados, eles não estão pensando na exaltação celestial, eles estão pensando na exaltação desse mundo, em ser exaltado aqui na terra. Nós temos vários casos, queridos, de homens de Deus na Bíblia, que foram humilhados e morreram em aparente desgraça. Nós tivemos Estevão, o primeiro mártir, que morreu diante dos olhos dos homens, apedrejado. Nós tivemos Tiago, foi morto à espada. Nós tivemos Paulo, Pedro, todos homens que morreram em aparente desgraça. Aparentemente, só aparente, aos olhos do mundo. Para os que buscam o Evangelho de Cristo, o Evangelho da cruz, o Evangelho do Cristo crucificado, não é o Evangelho para esses homens que estão esperando exaltação aqui na terra, que estão esperando revanche, esperando vingança, esperando Deus colocar Ele por cima de todos. Esse não é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho da cruz não é esse. É por isso que Pedro diz: a vós também foi concedido padecer como Cristo padeceu. Não buscando a glória terrena, a glória deste mundo. É o que Jesus Cristo disse para Pilatos: se eu fosse rei neste mundo, os meus súditos estariam aqui lutando pela minha liberdade. Mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é daqui. Qual é o nosso reino, queridos? É o mesmo de Cristo? É o mesmo reino de Cristo? Ou nós estamos esperando exaltação aqui na terra? Sair da cauda para ir para a cabeça. É jacaré, é lagartixa, né? Quer sair da cauda e ir para a cabeça. Não, o nosso reino não é deste mundo. Se nós cremos em Cristo, o nosso reino não é daqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque todos aqueles que crerem em Cristo e humildemente aceitar a vontade de Deus, e não olhar para o sofrimento, para as injúrias que as outras pessoas fazem, que o mundo faz contra nós, para as perdas deste mundo, para as coisas ruins que acontecem, e fica aborrecido com Deus. Não, nós não somos deste mundo, nós não somos daqui. Poderemos padecer também as mesmas dores, as mesmas vergonhas, o mesmo desprezo, mas crendo na
promessa, porque Cristo foi fiel até o fim, porque creu no propósito, naquilo que estava proposto a ele, na exaltação de Deus que estava proposta para ele, que não era uma exaltação neste mundo, que não era uma exaltação aqui. Cristo não foi exaltado nesse mundo, ainda não. Ele será, sim, ele será, mas ele já recebeu do Pai a glória e a exaltação que lhe é devida, como está em Filipenses capítulo 2, versículo 9, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós cremos em Cristo, no Cristo crucificado, humilhado, desprezado pelo mundo, desprezado pelos homens, uma pedra de tropeço, uma perdição para os que não creem, mas para nós que cremos nele, aleluia, ele é a nossa salvação. Podemos padecer aqui, sofrer, sermos humilhados, desprezados, não sermos pobres, tendo poucos bens nesta terra, mas se nós crermos nele, o fim de Cristo será o mesmo fim nosso, a mesma bênção, a mesma glória, estaremos com ele na glória, participaremos da glória dele, da glória que o Pai lhe deu, nós estaremos com ele na glória. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque ele morreu por nós, ele morreu por causa dos nossos pecados, ele padeceu para ser a nossa justiça, ele morreu para ser a nossa glória, e para que nós possamos ser participantes da sua glória. Então nós vemos em Cristo a humildade, o ideal de humildade, aleluia, e nós vemos que há valor na humildade. O mundo vai desprezar a humildade, a mansidão, mas há valor na humildade, há recompensa na humildade, aleluia, para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que olham para além do sofrimento, como Cristo olhou para além da cruz. Cristo não parou os seus olhos na cruz, a sua vida não terminou na cruz, o seu propósito não terminou na cruz, aleluia, o benefício não terminou na cruz, aleluia, ele olhou para além da cruz. Se nós cremos como ele e olharmos para além do sofrimento, além das injúrias, além das perseguições, além da morte, além das perdas, além da soberba, dos prazeres do mundo, da glória deste mundo, e olharmos para além deste tempo, além deste mundo, confiando nas promessas, aleluia, mesmo que humilhados, se humilhando, se rebaixando, se esforçando para diminuir, aleluia, para que ele seja exaltado, aleluia, nós crendo na promessa, crendo no valor da humildade diante dos olhos de Deus, do juiz de toda a terra, e que recompensará cada um pelas suas obras. Se nós cremos e formos fiéis, obedientes e humildes e mansos diante dele, receberemos a exaltação na glória de Cristo, na glória de Cristo, porque cremos nele, e quando ele no fim, como já nos foi revelado por João em Apocalipse, que ele recebe no céu toda a honra e toda a glória,
lá dos anjos do céu e de todos os seres viventes do céu, aleluia, nós estaremos e seremos participantes desta mesma glória, desta mesma honra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas isto é somente para aqueles que creem, somente para quem realmente depositar a sua confiança no Senhor e humildemente se curvar diante da sua vontade, diante da sua palavra, e ser como Ele, obediente até a morte. Aleluia, louvado seja Deus, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, como Ele tem prometido na sua palavra, Ele vai cumprir. Amém? Amém. Ficamos em pé. Louvado seja